Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste. A região Centro-Oeste, então, ela é conhecida por ser a única que não possui saída para o mar. Além disso, é uma das grandes produtoras agrícolas e a maior criadora de gado no Brasil. A região Centro-Oeste é relativamente extensa, ocupando aproximadamente 19% do território brasileiro. Entretanto, seus estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal não são muito povoados, tendo uma das menores densidades demográficas do Brasil. Uma outra característica muito marcante do Centro-Oeste é sua força no setor primário da economia. As atividades agrícolas e pecuaristas, elas são destaques nos três maiores estados em extensão territorial, com ênfase para o Mato Grosso, que possui o maior rebanho bovino brasileiro. O Centro-Oeste, então, ele apresenta uma disposição geográfica que não permite saída litorânea. Vejam vocês que o histórico da região Centro-Oeste, ele deve ser, na verdade, contada a partir do povoamento da região. Então, por muito tempo, o Centro-Oeste brasileiro, ele foi uma área espanhola devido aí ao Tratado de Tordesilhas. Então, durante quase 2 séculos, apenas jesuítas espanhóis aventuraram-se nas áreas interiorianas para catequizar nativos, nas chamadas missões jesuítas. Pessoal, lá no século XVII, os paulistas, conhecidos como bandeirantes, eles partiram para as atuais áreas do Centro-Oeste em busca de ouro e de pedras preciosas. Esse minério foi descoberto por um bandeirante, chamado Bartolomeu Bueno da Silva, o Ianguera. Essa descoberta, então, em uma região do estado do Goiás, levou à fundação de um arraial. No entanto, o outro encontrado era de aluvião, uma espécie de ouro que se esgotava facilmente, o que fez com que a atividade aurífera durasse pouco tempo. Já no século XVII, início ali do século XVIII, fazendas de gado foram fundadas no Centro-Oeste, o que facilitou de forma lenta e gradual o povoamento fixo de algumas áreas. Já no século então XIX, a região ainda estava pouco povoada, mas a concentração maior era no litoral e no norte brasileiro, com a extração da borracha nas áreas de seringueira. Então, a ocupação efetiva da região só aconteceu realmente no século XX, com o desenvolvimento de estradas de ferro e a industrialização do interior do país nos anos de 1930, 1950 e principalmente na década de 60, com a construção de Brasília, a atual capital federal. Vamos falar sobre o clima dessa região. Por não ter aí a saída para o mar, o clima em quase toda a região Centro-Oeste é o tropical continental. Entretanto, algumas áreas elas podem apresentar um clima equatorial, subtropical e tropical de altitude. Vejamos aqui algumas características de cada clima e suas áreas de atuação. O clima tropical continental ele possui então 2 estações bem definidas. Uma é seca, o inverno, e a outra é chuvosa, o verão. Devido a isso, os períodos mais chuvosos concentram-se durante o verão, de novembro a março, tendo uma estiagem ali durante os meses de maio a setembro, Esse clima, então, ele ocorre em quase toda a região, com algumas exceções. Já o clima equatorial, ele predomina no norte do Mato Grosso, com chuvas intensas e bem distribuídas durante o ano todo por conta da floresta amazônica e também da evapotranspiração das árvores. Além disso, a temperatura ela é bastante alta devido à proximidade da linha do Equador. Já o clima subtropical ele pode ser localizado nas áreas do extremo sul do Mato Grosso do Sul, com 4 estações bem definidas. O inverno rigoroso, devido à massa polar atlântica, verões bem quentes e climas regulares ao longo do ano. O tropical de altitude, comum aí em áreas com altas altitudes, com temperaturas amenas, é presente no sul de Mato Grosso do Sul e em algumas regiões e ali relevos mais altos, no Mato Grosso, como a Chapada dos Guimarães, certo?
Para falarmos então do relevo do centro-oeste aqui, nós temos 3 unidades que são encontradas nesse centro-oeste. Nós temos o Planalto, as depressões e as planícies, ok? As 2 primeiras unidades, elas formaram-se aí na era Cenozoica, sendo relevos bem antigos e que sofreram muitos processos erosivos. As planícies são importantes para a economia da região, uma vez que são bastante utilizados nas práticas agrícolas e pecuárias, como o Pantanal Mato-Grossense. E dentre os planaltos mais conhecidos do centro-oeste, nós podemos destacar a Chapada dos Parecis, no centro-norte de Mato Grosso, a Chapada dos Guimarães, também no Mato Grosso, e a Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Todos esses planaltos, eles possuem altitudes que variam de 300 metros a 1.200. São as depressões no centro-oeste, as famosas aí para abrigar leitos de rios, como a depressão do Araguaia, que acompanha aí os vales do rio Araguaia, as depressões do Tocantins, onde ocorrem as águas do rio Tocantins. Uma das planícies mais conhecidas do centro-oeste é a do rio Araguaia, que forma a ilha Bananal, na divisa com Tocantins e Goiás. Então, uma área relativamente plana, né, com altitudes de 0 metros até 200 metros, ok? Hidrografia da região centro-oeste, olha só, então devido ao relevo, a localização da região, né, no centro-oeste, nascem importantes rios que alimentam as outras áreas do país, como alguns estados do sul, do norte do Brasil também. O centro-oeste ele possui áreas em que as 3 bacias hidrográficas podem ser encontradas, a Tocantins-Araguaia, a do Paraguai e a Amazônica. A bacia Tocantins-Araguaia é a 2ª maior do Brasil, ela alimenta todos os estados, com exceção do Mato Grosso do Sul. O seu principal rio no centro-oeste é o Araguaia, que nasce em Goiás e é um dos afluentes do rio Tocantins. No estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem também a bacia hidrográfica do Paraguai, que também percorre o estado do Mato Grosso. E o principal rio é o Rio Paraguai, que nasce em Mato Grosso, na Chapada dos Parecis, e percorre todo esse caminho até o norte e sul, passando por Mato Grosso do Sul até chegar lá no Paraguai, em direção ao Oceano Atlântico. A bacia amazônica, ela está presente no Mato Grosso, mais precisamente naquela região centro-norte, com grandes afluentes do rio Amazonas, como o rio Xingu, e aí também é uma área muito quente, muito úmida, né, com grande biodiversidade, tanto terrestre quanto aquática. A grande presença então do turismo e da pesca, mas o desmatamento e o avanço agrícola prejudicam toda a sua preservação. Certo, pessoal? Por hoje é só. Até mais!